gente, como vocês estão? Deixa eu mostrar este lindo trovaréu, se é que essa palavra existe, que está acontecendo neste exato momento. Nem sei se vocês conseguem ver, mas vai chover. Enfim. Meu Deus, gente. Eu tô colocando esse negócio, eu comprei um tampão de ouvido e no fim das contas nem acabei usando porque não consigo dormir com esse negócio. Mas isso é uma coisa que eu acabei de pensar agora. Meu, será que... Eu falei isso em outro vídeo. Será que eu tenho autismo, mano? Porque o negócio ele não é comportamental apenas. Eu literalmente tenho essa sensibilidade nos sentidos, entende? E aí tá chovendo agora, e não é um problema pra mim o som de chuva. Inclusive, desculpa aí se tá parecendo ruído. Meu Deus, como é difícil botar esse troço. Mas, se tem muita convergência de som, interferência, meu, eu começo a ficar doida. Eu não consigo, eu fico muito irritada, entende? Enfim, agora eu só consigo ouvir a minha voz no completo silêncio do tal. Bom, gente, hoje eu vim trazer um vídeo não polêmico, porque eu vou aqui trazer um pouco de reflexão sobre essa positividade tóxica que está muito em voga hoje em dia e que ela, tecnicamente, ela acaba contaminando todo tipo de grupo, nicho, tribo social que existe, certo? Gente, eu tirei aqui porque agora o som ficou mais baixo. Acho que agora tá melhor. E bom, gente, isso tudo só pra dizer sobre uma coisa, né? Às vezes, aquilo que a gente tem de maior força também é o nosso pior defeito. E as pessoas que são espirituais, adivinha qual é o maior defeito, né? Se a maior qualidade é a fé, eu diria que o maior defeito é a superstição. E isso é uma coisa que você vai perceber muito claro em pessoas que acabaram de despertar espiritualmente, que a pessoa, ela acaba pegando, gente, o arquétipo, e ela acaba, ela não somatiza aquele arquétipo pra ser ela mesma. Ela acha que é o arquétipo. E aí, o que é muito comum para pessoas dentro da espiritualidade é esse arquétipo de Messias, esse arquétipo de santo. E o arquétipo de escolhido, né? Mas aqui eu vou tudo embolar na mentalidade de anjo. O problema é quando a pessoa acha que o próprio poder, ela tem alguma relação, assim, de superioridade, complexo de superioridade, que a pessoa às vezes não percebe, sabe? E você vê isso muito sutilmente na forma como essas pessoas, dentro da espiritualidade, que tá nessa espiritualidade mais maçaroca purpurina, aplicam isso de uma forma deliberada. É como se fosse, gente, já uma programação, né? E qual é a coisa mais simples para o ego, né, para a nossa mente primitiva, do que através do sistema de repetição armazenar uma maçaroca de informações e ficar repetindo que nem um papagaio sem consciência alguma. Não sei qual é a versão, a tradução de vocês para uma pessoa positiva, mas para mim não é um pacote assim que eu já tenho na minha cabeça um estereótipo de uma pessoa, sabe, que veste de tal forma, que fala de certo jeito, que tem um certo tipo de conduta, o estereótipo do mestre ascensionado. Se esse conceito de ser positivo ele já também está deturpado, imagina a jabiroca que isso vira na cabeça das pessoas. Porque as pessoas acabam, mentindo para elas mesmas, né? Pensando que elas estão sendo positivas, quando na verdade elas não estão. Vou até colocar aqui, eu tava lendo esse livro aqui, ó, é O Caminho de Individuação, de Jung, tá? Não é do Jung, tá? É do Maurice Ten. E tem uma parte que eu grifei aqui que cabe exatamente neste tema que estamos tratando. Essa é a página 55, se alguém tem esse livro, é a página 55, tá? Permanecer ou ficar preso no território do numen, seja ele definido como cheio ou vazio, equivaleria a ficar incorporado no inconsciente, o que significa um estado patológico de inflação exaltada, perda dos limites e da integridade do ego, e talvez até a permanência em um estado de psicótica defesa paranoica. Tais estados de possessão costumam ser destrutivos para indivíduos e grupos. Ou seja, como mais pra frente ele fala aqui, que vemos tão bem hoje entre fundamentalistas e fanáticos religiosos.
Ou seja, essa mentalidade de anjo, gente, ela pode te levar a uma alienação extremada da sua identidade. O que não é nada positivo. O que você faz? Você, na verdade, está impedindo o seu crescimento. Até mesmo quando essa personalidade fala de crescimento. E aí as pessoas pegam esse arquétipo, elas assimilam esse arquétipo forte de mentalidade de anjo, elas literalmente se sentem esses anjos escolhidos de Deus. E aí o que acontece é que qualquer coisa que ameaça essa posição, que elas se aferraram tanto, né, a identidade delas, elas tentam refutar. E nesse caso é o quê? Tudo que tem a ver com negatividade. E aí entra aí a questão eu diria assim, um pouco do joio do trigo, sabe? Porque aí você percebe uma coisa. Parece que não existe, sabe? Como posso explicar? Aplicação de inteligência, que é exatamente o que você veio fazer como ser humano. Entende? Você desenvolve a sua inteligência. E aí você percebe que existe ali muito mais uma coisa forçada do que uma coisa natural. E o que é muito engraçado, porque eu acho que essa exatamente uma coisa contraditória à positividade. Pra mim, isso depende, sabe? O que é ser positivo pra vocês, sabe? Eu acho que isso já é um conceito, inclusive, que está totalmente deturpado para as pessoas hoje em dia. Principalmente na nossa sociedade, sabe? Sociedade extremamente imediatista, extremamente superficial, sabe? Sei lá, desde as escolas, isso tá desde o sistema educacional, sabe? Tá enraizado já na nossa forma de pensar, das religiões e de tudo. Essa coisa imediatista, essa coisa extremamente literal, sabe? Que não põe a pessoa pra raciocinar, não põe a pessoa pra se desenvolver independentemente. E isso é exatamente o que você vai perceber na pessoa que é positivista tóxica. Ela parece que não tem o pensamento autônomo. E a positividade dela vem de um lugar de controle em vez de um lugar de autopermissão, sabe? De abertura real. E ela vem muito assim colada, sabe? De uma identidade. Ela não deixa que a positividade ela seja o quê? Um estado. Ela transforma a positividade em uma forma. Então o que acontece? A pessoa tem crenças lindíssimas, sabe? Que ela aplica, mas ela não sabe que ela tá aplicando de uma forma, através de uma lógica que contradiz a crença dela. Ou seja, ela acredita em uma coisa e faz outra. Isso é, inclusive, uma das armadilhas do shadow work que eu, inclusive, descrevo no meu vídeo. Armadilhas que ninguém conta sobre o shadow work. Vão lá ver. Que é exatamente isso, cara. A crença positiva que a pessoa fica engolindo, mas a pessoa não entende, como posso dizer, o funcionamento exato. Fica aquela coisa maquinada. E isso é uma coisa, talvez, que eu diria aqui e imploraria de você fazer um shadow work em relação a se você é uma pessoa muito mecanicista. Porque as pessoas adoram. As pessoas adoram aprender na base da listinha do checklist. Ah, eu fiz caridade, checklist. Ah, hoje eu fiz minhas 2 horas de meditação, checklist. Ah, eu já tenho na minha rotina yoga, checklist. E aí a pessoa acha que é esse monte de pauzinho, checklist, que vai fazendo ela se iluminar. E isso é uma grande ilusão. É uma grande ilusão, gente. Uma grande ilusão. Eu diria até mesmo que o seu Zé, que cata laranja todos os dias, que não tem nem calçado pra andar na rua, às vezes ele é mais positivo do que você. Entende? Porque enquanto você tá, na verdade, nessa lógica desesperada de se tornar positivo, o seu Zé já está sendo. E ele não precisa de forma pra ser positivo. Inclusive é isso que eu queria falar sobre isso, gente. Se você está, uma pessoa aí está vendendo fórmulas de positividade, seja que positividade isso seja, gente, não compre essa ideia, cara. Não compre essa ideia. Não compre essa ideia. Porque a positividade, gente, qualquer outro sentimento, qualquer outro estado, você só consegue realmente estar naquele estado se existe o quê? O âmago daquilo.
O âmago é a compreensão da alma. Se você ficar só pensando, olha, eu tenho que pensar positivo porque aí a minha vida vai dar certo. Se eu pensar coisas boas, aí sim eu vou ficar positivo. Não significa que essas coisas estão erradas. Não significa que essas coisas não estão certas. Mas você tem que ver se você não está se segurando a uma fórmula e você não sabe para que serve aquela fórmula, de onde vem e para que você está fazendo aquilo. Ah, amiga, eu estou fazendo essa coisa aqui porque aí sim a minha vida vai andar. Isso não é, gente, isso não é compreensão. Mas para a pessoa que não quer aceitar isso, aí está a positividade tóxica, ela começa a fazer o quê? Um caminho desesperado de tentar voltar para aquele estado consciencial que ela estava. E aí onde está o estado da natureza? O tal de deixa eu fluir com a vida. Não existe, porque a pessoa faz o tempo todo o quê? A ação de resistir à natureza. Ela não permite se sentir triste, ela não permite, quando ela vê as suas próprias sombras, ela vê até assim, a metade, sabe? Porque senão, eu vou entrar em um espaço muito negativo. No fundo, às vezes, pode ser o quê? A condenação, né? A autopunição. Ela não consegue ver os próprios defeitos, ela não quer admitir, né? Porque ela é iluminada demais, ou porque ela começa com aquela mentalidade do quê? De inferiorizar o lado negativo da vida. Aí foda-se, né? Aquele negócio do a vida, o yin-yang, o equilíbrio entre o negativo e o positivo. E foda-se, né? Porque a pessoa não quer acessar o negativo da vida. Não quer. Ela pode, em vez de aceitar esse aprendizado, acabar caindo na negação desse aprendizado. Se você é uma pessoa espirituosa, que gosta desses conceitos mais abstratos, vamos pensar bem, vamos aplicar, porque é uma coisa aplicável, gente. Não é pra ficar no plano das ideias, é pra aplicar na sua vida. Você tá vivendo pra quê? Entende? Vamos aplicar na sua vida. Se você está negando uma coisa que a realidade mostra, que a realidade é, isso causa o quê? Sofrimento. Então, se a pessoa ali positivista, eu sou good vibes o dia inteiro, tenta ficar good vibes 24 horas por dia, ela não deixa ser a felicidade, os sentimentos fluírem por ela. Ela quer pegar os sentimentos bons, apenas bons, aqueles que ela seleciona, e ficar grudado naquilo, impregnado dentro dela. E quando você impregna qualquer coisa, gente, pode ser a coisa mais linda do mundo, o sentimento de paz interior. Se você tenta ficar aferrado com aquilo, o apego leva ao sofrimento. O apego é a raiz do sofrimento. E aquele sentimento maravilhoso, altas vibes, que você, sei lá, teve que alcançar fazendo 20 horas de meditação, de jejum, no seu domingo, o que acontece? Aquela positividade, ela começa a se tornar um estado estagnado. Estagnação não deixa as coisas fluírem. E coisas que não fluem se tornam coisas negativas. Porque a negatividade é exatamente isso. Estagnação. Se você quer crescer, você não pode ficar nessa coisa de eu tenho que ser positivo toda hora. Porque a positividade, gente, não é uma coisa que você produz, fabrica. É um estado que você permite passar por você. E aí que está a diferença. E a pessoa que não quer escolher esse sofrimento, que é uma consequência natural da atitude de negação, da lógica de negação pelo qual ela está vivendo, ela começa um movimento de persistência que ela acha que é resiliência. Ela acha que é resiliência. Eu estou sendo resiliente. Não, mas é que são as forças trevosas desse mundo que estão tentando me atacar e não sei o que. É a Matrix, é a Matrix, é a Matrix. E na verdade é ela mesma, entende? Ela não quer acessar o lado dela, a parte do corpo dela que tá pedindo o quê? Tá pedindo por socorro. Elas pegam o conceito, mas a lógica interna, a crença interna, lá no fundo, ainda é a mesma crença do velho mundo. De autopunição, né? De se julgar quando existem coisas ruins. Às vezes eu fico perguntando comigo mesma. Cara, será que essa pessoa tá bem da cabeça? Porque não é possível. Não é possível que não tenha um minuto da vida dela que ela não tenha se deparado com a sombra, visto que o aprendizado, um dos aprendizados mais comuns na nossa vida é karmático, entende? É experienciar o lado negativo da vida, exatamente por isso que o planeta Terra é dual. E não é possível que a pessoa não esteja experienciando essa dualidade. Se ela não está experienciando essa dualidade, ela não está vivendo. Ela não está vivendo. Ela está vivendo fora da realidade. Ela está o quê? Alienada. É uma das piores autossabotagens que existem.
Porque você faz o quê? Você faz exatamente o caminho contrário. É a pessoa sem saber. Você tá fazendo exatamente o caminho contrário do que a espiritualidade viveu falando a vida inteira. De aceitação, entende? De autoaceitação. Não, a pessoa faz tudo o caminho totalmente contrário, em nome da espiritualidade. As pessoas simplesmente, elas se desligaram da essência da vida, sabe? De como as coisas funcionam. E elas sempre ficam nesse processo de negação. Se a positividade é exatamente sobre a afirmação da vida, por que dentro da sua positividade você está negando aquilo que você não quer? Negando coisas que a realidade mostra. Existe violência, existe guerra, você tapa os olhos, finge que não existe. A pessoa ali tá passando por um processo de depressão, ansiedade de pânico, ela tá lá ali tendo uma convulsão. Não, cara, essa pessoa aqui, ela tá numa ilusão e você fica naquilo. Onde está o processo, o tal da afirmação da vida, deste tipo de mentalidade? E aí você também tem que pensar como é que essa positividade se manifesta por mim. Porque é diferente pra cada um, não é você falar gratidão por aquele monte de emoji bonito, gente, que você se tornou uma pessoa positiva, gente. Às vezes a pessoa pode ficar até, sei lá, com um ranço, sabe? Uma falsidade ali, uma hipocrisia enorme, entende? Você tem que ver o jeito que você é, sabe? Isso é ser positivo. Algumas pessoas nasceram pra ser, assim, mais alegres, mais extrovertidas, sabe? E isso é a natureza delas. O problema é que nesse mundo, a gente Isso é uma coisa incrível, gente, porque a espiritualidade foi contaminada por essa mentalidade. A espiritualidade está contaminada pela Matrix. É só ver o jeito que as pessoas agem, como elas pensam. E uma das coisas da Matrix que que penetrou a espiritualidade é exatamente essa extrema valorização, essa coisa altamente performática, carismática, sem se importar com a essência daquilo. E aí tem uma pessoa ali que tá dentro da espiritualidade que ela não cabe dentro desse molde comportamental, sabe? Que é hipervalorizado, superestimado dentro da sociedade. E aí ela se sente o quê? Se sente obrigada a cumprir com essas metas sociais, que é uma meta social também. Viva a Matrix, novamente acontecendo aqui. Transcendamente. E aí ela começa de alguma forma que às vezes nem ela mesma consegue expressar, ela começa a sentir que alguma coisa tá errada, sabe? Que alguma coisa não tá meio off, sabe? Não tá acontecendo, não tá rolando. Então, se você se identificou com essa coisa da positividade tóxica, cara, você tem que aprender a se desidentificar das aparências, das coisas como elas parecem ser. Boa parte das pessoas aprendeu a adulterar a natureza, a fim de se exercer uma força infinitamente maior, exponencial a capacidade dela, só para ter um resultado provocado. Resultado autoprovocado, auto-infligido. Então, é isso que eu vejo nas pessoas, sabe? Colocar uma máscara, um sorriso forçado, se enfeitar de purpurina. Se a nossa good vibes dura poucos minutos, gente, isso não é um problema. Não tem que ser um problema. Se você admitir isso. Se você perceber ali, tem essa coisa aqui que não faz bem pra mim mesmo, tá me impedindo, tá me bloqueando, aí você vai lá, faz seu processo de limpeza, mas você não faz isso de um lugar forçado, de autocobrança, entende? Você faz isso num lugar de autoconhecimento. Se a sua good vibes dura poucos minutos, mas você fica forçando e há um ponto que você não consegue nem mais perceber quando a sua positividade tá sendo verdadeira e quando ela tá sendo falsa, você sente que você tem que o tempo todo fazer esse esforço extremado, se pergunte, será que essa positividade é real mesmo? Se você não é honesto em relação a isso, é muito mais fácil a pessoa um dia tropeçar no pé. E aí a desilusão é tão grande que aí sim ela afunda na negatividade. Por quê? Porque desde o começo tá mentindo pra ela mesma. Colocando uma fachada bonita. O que adianta a fachada bonita se a casa inteira dentro, a louça tá toda suja? Jesus fala isso, né, gente? Pros fariseus lá, é como se fosse o copo todo sujo. As pessoas que vão me ouvir, gente, eu tenho muito medo disso. Ou talvez não, eu não me importo com a opinião das pessoas. Eu tenho medo, na verdade, das pessoas levarem isso como uma mensagem deturpada.
Porque aí faz mal pras pessoas, sabe? Não é um problema pra mim deturparem mensagem. O problema é se a minha mensagem é deturpada e as pessoas utilizam isso pro mal. Pra elas mesmas. Então eu tenho medo das pessoas me ouvirem o que eu tô falando e acharem que eu tô julgando, acharem que também é um método, entende? Mas todo mundo que cai nesse canal, gente, eu sempre acho que é muito inteligente. Super inteligente. Eu não tô falando isso por mim, sabe? Eu tô falando de vocês mesmo. Todo mundo aqui tem um pensamento muito independente. Isso é uma coisa que eu super estimulo, que eu acho muito, muito positivo, sabe? Porque é exatamente esse o caminho que deveria ser o caminho espiritual, sabe? Você encontra as suas próprias respostas. Eu estou aqui te ajudando, sabe? Às vezes você tem o mesmo grau de afinidade que o meu pensamento, que às vezes você não consegue expor em palavras, em conceitos, mas você já sabia e você só tá me ouvindo pra confirmar aquilo, por exemplo. Às vezes, se você descobrir que não é exatamente assim, você vai encontrando outras fontes, sabe? Eu acho que é assim que deveria ser, sabe? E essa é exatamente a questão da positividade, entende? Vira exatamente você pensar dentro da caixinha. Se a ideia é exatamente sair da Matrix, por que todo mundo dentro da espiritualidade tá se fazendo o quê? Exatamente o mesmo movimento de manada, entende? Imitando uns aos outros em um processo camaleônico que a gente vê exatamente na nossa vida inteira. Gente, eu quase tive um treco aqui, eu quase tive um ataque cardíaco. Um ataque cardíaco. Porque o negócio parou de gravar do nada e não apareceu o vídeo. Eu falei, caraca, eu falei por 50 minutos pra nada. Mas é isso, acho que é pra falar que já tá bom o vídeo. E até a próxima, gente. Beijos. Tchau.